Olá, eu sou a Cris e estou aqui para a nossa terceira aula sobre o Espiritismo. Gostaria apenas de dar um recado antes de começarmos, porque eu tenho que seguir assim, um roteiro para que eu garanta que todas as pessoas possam compreender aquilo que eu estou dizendo. Eu sei que tem pessoas que estão assistindo a aula que já têm uma compreensão muito grande da doutrina espírita, mas tem outras que nunca ouviram falar. Então, eu vou ter que obedecer esse roteiro para garantir que todos entendam. Não posso, por exemplo, pegar uma aula sobre desobsessão. Não posso fazer isso, né? Eu tenho que seguir esse roteiro, então eu peço que vocês compreendam, mas quem seguir essas aulas vai ter um curso completo de Espiritismo, isso eu garanto, porque eu vou falar sobre todos os assuntos. Então, a aula de hoje vai ser sobre o aspecto tríplice da doutrina espírita. O que é isso? Isso significa que a doutrina ela tem o aspecto científico, porque ela estuda, faz observações das manifestações espirituais e as comprova. Ela tem o aspecto filosófico, porque a doutrina espírita ela tem regras, tem princípios, inclusive morais. E tem o aspecto religioso, que é a aplicação desses princípios em nossa vida. Então vamos falar minuciosamente agora sobre cada um deles. Vamos começar com o aspecto científico. Todas as ciências, sem nenhuma exceção, é fruto de observações. E com a doutrina espírita não é diferente. A doutrina espírita surgiu pelas observações incessantes, observações, assim, inúmeras observações que Kardec fez com as manifestações espíritas, produzidas pelos espíritos desencarnados, e a conversa que ele tinha com eles. As perguntas que Kardec fazia, inclusive aos espíritos superiores, e eles respondiam. Quando eu falo em espírito, assim, a grosso modo, só para começar a entender, é assim, eu estou viva aqui nesse mundo físico. Quando eu morrer, eu desencarno e eu vou para o mundo espiritual e aí eu recebo o nome de espírito. A grosso modo, tá? Só para a gente começar a falar sobre isso. Então, como assim? Kardec se comunicava com os mortos? Sim, porque a comunicação entre os vivos e os mortos não é invenção do Espiritismo. A comunicação sempre existiu e eu posso provar. Eu vou pegar o livro da Bíblia, eu vou lá para o Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 28. Olha só o que é que diz. Samuel tinha morrido. Todo o Israel participara dos funerais e o enterraram em Ramá, sua cidade. Então, Samuel morreu, todo mundo participou do velório, todo mundo foi no enterro, estava sacramentado, Samuel está morto. Bom, mas os filisteus iam entrar em guerra com Israel. E Saul, que era um rei, teve medo e começou a tremer. Consultou a Javé, porém Javé não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pela sorte, nem pelos profetas. Então Saul disse a seus servos, olha só, gente, procurem uma necromante. O que é necromante? Pessoa que conversa com os mortos. Para que eu faça uma consulta. Os servos responderam, há uma necromante em Endor. Saul se disfarçou, vestiu roupa de outro e à noite, acompanhado de 2 homens, foi encontrar-se com a mulher. Saul disse a ela, prestem atenção, gente, ó, quero que você me adivinhe o futuro evocando os mortos. Faça aparecer a pessoa que eu lhe disser. A mulher perguntou, quem você quer que eu chame? Saul respondeu, chame Samuel.
Gente, Samuel tinha morrido, todo mundo foi no funeral, todo mundo viu. E Saul mandou a mulher chamar Samuel. Quando a mulher viu Samuel aparecer, ela disse que ela estava vendo. Saul perguntou: o que você está vendo? Aí a mulher disse: vejo um espírito subindo da terra. Saul perguntou: qual é a aparência dele? Lembra na aula passada que eu falei que os videntes conseguem enxergar os espíritos e descrevem? A mulher respondeu: é de um ancião que sobe vestido com um manto. Então Saul compreendeu que era Samuel e se prostrou com o rosto por terra. Samuel perguntou a Saul: olha, Samuel, que é o que morreu, perguntando para Saul, ou seja, se comunicando com o vivo: por que você me chamou perturbando o meu descanso? Saul respondeu: é que eu estou em situação desesperadora. Os filisteus estão guerreando contra mim. Deus se afastou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso eu vim chamar você, para que me diga o que devo fazer. Samuel respondeu: por que você veio me consultar se Javé se afastou de você e se tornou seu inimigo? Aqui é uma outra história que a gente depois pode conversar sobre isso. Javé fez com você o que já lhe foi anunciado por mim. Tirou de você a realeza e a entregou para Davi. Então, e aí ele vai dizer que Saul vai perder a guerra, como perdeu mesmo, né? Mas assim, está aqui provado que sempre houve comunicação dos vivos com os mortos. Vocês, por favor, quem quiser, pegue a Bíblia, Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 28. Não é apenas essa passagem, tem inúmeras passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu peguei essa porque eu achei que era assim, a mais, assim, que não deixa dúvida, né? Da comunicação entre os vivos e os mortos, mesmo porque Saul manda chamar uma necromante. Então, não deixa dúvida. E, portanto, essa história de conversa de vivos e mortos não surgiu com o Espiritismo. Isso é muito antigo, isso sempre existiu. Então, a doutrina espírita, ela tem esse aspecto científico. Ela é ciência, porque ela observa, ela examina, ela faz experiências, ela comprova. Então, portanto, ela é uma ciência. Alguns exemplos de estudos feitos pela doutrina espírita, vocês estão vendo aí na imagem, alguns assuntos que foram estudados nas obras de André Luiz, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Olha, fluido cósmico, centros vitais, que são os centros de força, né, os chakras, evolução e cérebro, corpo físico, aura humana, cérebro e energia, corpo espiritual, correntes mentais, mecanismos da mente, desencarnação, reencarnação, invasão microbiana, desdobramento, vampirismo espiritual, aborto, alimentação dos desencarnados, muitos assuntos que foram estudados pela doutrina espírita, não deixando dúvida de que realmente é uma ciência, tá? O segundo aspecto da doutrina espírita é o aspecto filosófico. Olhem aí nessa figura. Por que eu preciso aprender filosofia? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade vai nos libertar de quê? Principalmente da nossa ignorância, não é mesmo? Gente, olha aí o moço preso, né, amarrado no chão, mas que por sua reflexão, por tentar filosofar sobre algumas questões, ele consegue depois alçar voo e se libertar desse agrilhão. E Kardec nos diz que nós devemos ter uma fé raciocinada. Os adeptos do Espiritismo, ou seja, os espíritas que somos nós, temos que aceitar as verdades baseadas na razão. Não temos que aceitar porque o Espiritismo disse. Não, nós temos que refletir, nós temos que pesquisar,
nós temos que aceitar, nós temos que entender, compreender. E por isso é uma filosofia. Nessa outra figura, nós vemos aí que o caráter filosófico está no estudo que faz do homem, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Aquelas perguntas: de onde eu vim? Por que eu vivo neste mundo? Qual será o meu destino após a morte? Será que eu vim do macaco? De que animal que eu vim? Olha na figura, o homem ficando velhinho até chegar à morte, depois renascendo. Tudo isso, o Espiritismo responde a todas essas questões e faz com que o homem mude a sua concepção de mundo, alterando também o seu modo de refletir sobre a vida. Agora, o Espiritismo, como filosofia, nos traz uma regra de vida, nos traz uma regra de comportamento. E como eu falei na aula passada, nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando nós burlamos essas leis, essas regras, nós vamos de encontro ao sofrimento. Então, o sofrimento, ele é causado por nós mesmos quando nós infringimos as leis. Que leis são essas? São as leis de Jesus, as mesmas leis de Jesus, tá? Vamos então agora para o terceiro aspecto da doutrina espírita, que é o aspecto religioso. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: o espiritismo não é religião, porque não aceita dogmas, não tem dogmas. Olha, graças a Deus que não tem dogmas, porque o que é um dogma? Dogma é uma verdade indiscutível, ou seja, a religião coloca aquela verdade e os seus adeptos têm que aceitar. Querendo ou não querendo, é dogma, não tem que discutir, só tem que aceitar. O espiritismo não tem isso mesmo. Tudo que o espiritismo propõe, ele explica, ele prova, comprova, e também o espiritismo não tem rituais, não tem corpo hierárquico, não tem sacerdote, não tem líder, não tem chefe. Ué, mas então, por que o espiritismo é religião? O espiritismo é religião porque o significado de religião, a palavra tem origem no latim, religare, que significa religar o ser humano a Deus. E isso se faz, essa ligação do ser humano a Deus, olha na imagem, né? A escada que nos leva até Deus é justamente a nossa modificação moral. Inclusive, Kardec diz: conhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz pela sua modificação moral. Mas que moral que é essa, gente? É a moral de Jesus. Já disse agora há pouco. É a mesma Jesus, na sua forma mais simples e pura, cujo princípio básico está em amar o próximo como a si mesmo. E o Espiritismo propõe a nossa ligação com Deus através do conhecimento, olha aí essa outra imagem, para trilharmos a nossa caminhada com segurança e determinação, e não como se estivéssemos em uma corda bamba, sem saber ao certo que rumo tomar, né? Então, através do conhecimento, a gente tem uma diretriz. A partir do momento que a gente sabe por que a gente está nesse mundo, de onde a gente veio, o que vai acontecer conosco, e todas as consequências morais da filosofia espírita, nós temos um roteiro de conduta para seguirmos na nossa vida. Então, a gente não fica andando numa corda bamba, a gente caminha de forma muito determinada, com muita segurança, sabendo onde está pisando, né? E também nos mostrando essa outra foto, que somente através da caridade poderemos chegar até Deus, né? Fora da caridade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito da Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. E para encerrar, vamos ver o que nos diz Emmanuel no livro Consolador, psicografado por Chico. Essa outra imagem, né,
Emmanuel diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra a essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, para terminarmos, recordando, o Espiritismo tem o aspecto tríplice. Ele é ciência, ele é filosofia e ele é religião. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de oportunidades para fazer o bem. Até!